paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu gostaria de apresentar para os irmãos esta Bíblia que, na minha opinião, é uma excelente Bíblia, mas tem alguns pontos que ela precisa ser melhorada. Então vou mostrar os recursos que esta Bíblia tem para nos oferecer. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Amém, meus irmãos? Se você gosta deste conteúdo, curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Amém? Então, vamos lá. Bíblia de Estudo Antônio Gilberto. Na verdade, ela diz com comentários de Antônio Gilberto. Porém, esta Bíblia ela não vem comentários, como nós estamos acostumados com as Bíblias de estudo, que vem o comentário ali do texto bíblico embaixo, enfim. Não, ela trabalha com artigos, com estudos, com insights para ministrarmos em tópico, para tirarmos para uma pregação. Ela é uma Bíblia realmente excelente. Tem recursos, irmãos, que a maioria das Bíblias não tem. Então eu gostaria de primeiro falar as qualidades desta Bíblia. Ela é uma Bíblia de 2.440 páginas. É uma Bíblia grossa, amém? E ela trabalha, como eu disse para os irmãos, com estudos. E no final, quando termina o livro de Apocalipse, ela tem vários recursos, vários estudos que são muito bons. Mas antes de falar sobre os recursos, sobre os estudos que há no final da Bíblia, eu gostaria de mostrar um pouquinho como funciona esta Bíblia para os irmãos. Amém? Olha como funciona, como ela vai trabalhar nos livros. Por exemplo, aqui Gênesis. Aí ela começa com a síntese. Uma breve síntese do livro de Gênesis. E aí, aqui tem o texto bíblico, escrito em preto, né? O fundo branco, a letra de cor preta, o fundo branco. E aqui já começa uns artigos, uns insights. Olha aqui, a criação original e o tempo entre a criação original e a recriação. A teoria da lacuna. Por mais que alguns ainda acreditem, né, na teoria da lacuna, aqui ele traz uma explicação para os irmãos verificarem. E aí, na página seguinte de Gênesis, já tem um estudo bíblico. O único e verdadeiro Deus. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos. O único e o verdadeiro Deus. E aí ele vai trabalhando, ó. Toda esta página, a seguinte, olha aqui, ó, as duas páginas deste estudo, e continua. E termina na terceira. Então, ou seja, é uma Bíblia que vem com estudo, com um esboço pronto. Este, por exemplo, que eu mostrei para os irmãos, o único e verdadeiro Deus. Ele começa com introdução, ponto 1, a trindade definida. Aqui, se os irmãos quiserem pausar, primeira introdução, ponto 1, a trindade definida. Ponto de número 2, a segunda pessoa da trindade. E aqui tem uns subtópicos embaixo. Tópico 3, a deidade do Espírito Santo. Isso também é muito importante, né? A deidade do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a trindade, que é o nosso único e verdadeiro Deus. E aqui a conclusão. Então, os irmãos podem perceber que ele vai trabalhando como um esboço, como uma pregação, como um estudo para ministrarmos, para ensinarmos. É muito bom. E assim ele continua. Deixa eu pegar mais um exemplo para os irmãos. Aqui um outro exemplo de estudo. O rastro da serpente. E aí ele vai comentar o texto. Vai dar um estudo para nós sobre este texto bíblico. E assim ele vai sucessivamente. Uns outros quadros menores também
nós temos ao longo de toda a Bíblia, por exemplo, verdades eternas sobre Deus e o homem. Olha aqui para os irmãos verem. Verdade eternas sobre Deus e o homem. E aí ele vai colocando vários tópicos. Aqui embaixo também, olha, a mulher cristã, o casamento e as suas bases bíblicas. Então, meus irmãos, esta Bíblia ela é recheada de estudos, de insights para o nosso crescimento, para a nossa edificação, que podemos aplicar, né, e devemos aplicar tanto para as nossas vidas quanto para ensinar aos outros, na nossa igreja, num culto em lar, enfim, aonde nos reunimos para falarmos da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que esta Bíblia vai ajudar os irmãos. E ela tem muitos, irmãos, muitos artigos, muitos estudos. Olha aqui, por exemplo, em 2 Reis, ela também vem com esses artigos menores, os 3 erros de Naamã. Olha aqui, para os irmãos verem como ela trabalha. Os 3 erros de Naamã. E assim, meus irmãos, ela vai trabalhando ao longo de toda a Bíblia. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui do Novo Testamento, agora para mostrar para os irmãos. 1 Coríntios, os males da divisão da igreja. Olha aqui, 1 Coríntios 1, do verso 10 ao 13. Aí ele vai fazer um estudo que pega também as 2 páginas. Começa aqui e termina na 2ª página. Olha aí, meus irmãos. Os males da divisão na igreja. Olha que belo estudo. Deixa assim, se os irmãos quiserem pausar, para depois fazerem a leitura, e termina deste outro lado. Olha os tópicos, irmãos, só para os irmãos terem o gostinho, daqueles que ainda não têm esta Bíblia. Introdução. Tópico 1, a natureza das facções em Corinto. Tópico 2, a causa das facções. Tópico 3, a cura da desunião entre os irmãos. E aí tem uma conclusão. Olha que maravilha de estudo, de ensino, para aplicarmos nas nossas vidas, para não causarmos divisões, mas para estarmos unidos, né, como um corpo. E ela vai trabalhando assim ao longo de toda a Bíblia. Um outro ponto também que esta Bíblia tem, que ao longo da Bíblia, ao longo dos textos bíblicos, ele também coloca artigos relacionados a seitas, para nós entendermos o que determinada seita crê e a refutação bíblica das seitas. Eu tenho um exemplo aqui, em 1 Colossenses não existe. Em Colossenses, o capítulo 1 de Colossenses, ele falando sobre o budismo. Então ele também vai tendo estudos, artigos, meus irmãos, sobre as seitas. Deixa eu passar aqui para os irmãos, se quiserem pausar o vídeo, dar uma lida. E aí ele vai trabalhando também, vai falando das seitas, como o budismo, como o Testemunho de Jeová, o Adventismo. Então, só para os irmãos terem uma ideia, olha como ele trabalha o budismo. Ele tem introdução, tópico 1, crenças e ensinos do budismo, e aí ele vai trabalhando sobre os ensinos que o budismo prega. Tópico 2, o budismo e o evangelho. E tópico 3, a evangelização dos budistas. Olha que material enriquecedor. Por isso que eu falo que esta Bíblia é uma Bíblia ímpar no mercado brasileiro. São tantos estudos que nós temos nela que é maravilhoso. Então nós temos estes artigos, estes estudos ao longo de toda a Bíblia, tanto informando, alertando sobre as seitas, quanto textos para aplicarmos, como eu mostrei para os irmãos, para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. É excelente. Mas acabou por aí? Não. Quando termina Apocalipse, ele vai de Gênesis a Apocalipse, neste formato que eu mostrei para os irmãos. Quando termina o livro de Apocalipse, ele tem outros recursos, outros estudos no final. E aí eu vou mostrar alguns para os irmãos. Primeiro estudo que ele tem logo que acaba Apocalipse, exegese bíblica. Ele tem um pequeno estudo
para mostrar, para dar uma, como que eu posso dizer, uma demonstração do que é uma exegese bíblica. Como se faz uma exegese bíblica? É claro que é uma forma bem básica, bem introdutória, mas para aquele que nunca ouviu falar a palavra exegese, para aquele que nem sabe o que é uma hermenêutica, esta Bíblia vai ter um recurso, vai ter um estudo que vai, pelo menos, elucidar, clarear para uma pessoa totalmente leiga. Olha aqui, meus irmãos, aqui é um exemplo. Olha aqui, exegese bíblica. Aí ele trabalha, aqui tem o sumário do que ele vai trabalhar neste estudo de exegese bíblica. Primeiro, texto-chave. Segundo, introdução. Terceiro, exegese bíblica. Quarto, hermenêutica. Quinto, alguns princípios de hermenêutica. Sexto, alguns princípios de exegese bíblica. Ele vai mostrar na prática o exemplo. Sétimo, erros de interpretação da Bíblia. 8, ferramentas de trabalho do exegeta. Nono tópico, a primeira tarefa do intérprete. E o 10º tópico, exemplário prático de exegese. Olha que conteúdo, ainda que introdutório, mas enriquecedor. Amém? E este é o primeiro estudo, logo que termina Apocalipse. O segundo estudo é o preparo do estudo bíblico para mensagens. Ele vai ensinar como preparar um esboço, como montar um estudo bíblico, também para orientar as pessoas. Isso é maravilhoso, muito bom, meus irmãos, muito bom mesmo. Depois vem pontos difíceis da Bíblia. Ele vai trazer alguns textos bíblicos de difícil entendimento e a sua explicação. Depois vem outro estudo, o estudo sobre a evangelização em massa, como fazer uma evangelização em massa. Estudo seguinte, ele vai falar sobre família cristã. Olha que ensino importantíssimo em tempos que o mundo já não valoriza mais, despreza a família. Depois, o próximo tópico, o jovem cristão. Olha aqui, eu vou mostrar também um pouquinho para os irmãos. Olha o sumário, para os irmãos entenderem como ele trabalha. Esses são recursos no final da Bíblia, após terminar o livro de Apocalipse. Aqui, como os irmãos puderam ver, ele trabalha sobre texto-chave, introdução, problemas físicos do jovem, assuntos vivenciais do jovem, assuntos afetivos sexuais do jovem, assuntos sociais do jovem, problemas emocionais do jovem, a vida espiritual do jovem, assuntos preventivos para o jovem, necessita-se de jovens crentes. Olha que belo estudo, que belo ensinamento. Continuando, depois deste estudo, tá anotando aí? Tá anotando? Estou dizendo, esta Bíblia é excelente. Depois do jovem cristão vem o casal. Depois vem a mulher cristã. Depois vem o divórcio à luz da Bíblia. Depois vem o bom obreiro do Senhor. Depois ainda vem uma introdução à teologia sistemática, explicando o que é uma teologia sistemática, colocando de forma resumida e introdutória alguns tópicos da teologia sistemática, como a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da predestinação, e ele vai trabalhando de forma aqui introdutória, mas mostrando ali, resumidamente, o que significa cada uma delas. Maravilhoso, meus irmãos, o recurso. Depois da introdução à teologia sistemática, vem uma concordância bíblica. Depois da concordância bíblica, a Bíblia do Antônio Gilberto vem com o resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu deixei até reservado aqui, separado aqui, para mostrar para os irmãos. Ó. No final, o último recurso dela é a declaração de fé, o resumo das Assembleias de Deus. E aqui ele vai passando sobre, informando, fazendo o resumo de todos os tópicos da confissão de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus. E esta é a Bíblia,
com comentários, na verdade, com estudos, com artigos do Antônio Gilberto. É uma Bíblia realmente excelente, excelente. Eu recomendo esta Bíblia. Mas há alguns pontos que nós não podemos deixar de falar. Ela é uma Bíblia média e não tem formatação grande. Ela é uma Bíblia que ela tem de altura 21 centímetros de altura. Vou pegar aqui com a Pentecostal Global, só para os irmãos verem a diferença. Olha aqui, mais ou menos. Ó. Olha a diferença da Bíblia de Estudo Pentecostal Edição Global para a do Antônio Gilberto. Bastante diferente, né? É bastante diferença, né? Muito maior do... Eu prefiro muito mais uma Bíblia maior. E ela tem 13,5 centímetros de largura. O que isso implica, irmãos? Implica que a letra, como eu mostrei para os irmãos, é bem pequenininha. Por quê? Porque ela não tem a opção do tamanho maior. Tem muita gente que prefere média para levar para a igreja, enfim, para carregá-la ali no dia a dia. Eu já prefiro as maiores. E até mesmo pela quantidade de ensinos, de estudos que tem nesta Bíblia, era muito recomendado que a CPAD publicasse num tamanho maior. Ouvi dizer que sairá, mas só Deus sabe quando, ela num tamanho maior. Amém? Outro ponto. Isso é muito pessoal, né? O tamanho da Bíblia, né? Para mim é um ponto que deixa a desejar. Poderia ter opções de tamanho, como tem a Pentecostal. A Pentecostal tinha sempre a pequena, média e grande. Poderia ter também dela. Outra questão, a capa dela. É uma imitação de couro. Mas como os irmãos podem ver, eu já coloquei um plástico, né? Para não estragar a capa. E as letras que vieram, olha, se os irmãos conseguem ver, veio meio borrado, não veio nítido, a fonte. Assim, poderia ter sido, como que eu posso dizer, caprichado mais. Poderiam ter caprichado mais. E falando em relação a materiais, a página dela, as folhas, na verdade, dela, é que no vídeo não vai dar para os irmãos verem, mas se você está lendo, dá para você ver o que está escrito na outra página. Fica aparecendo as letras. É muito transparente e de uma qualidade muito inferior. É uma qualidade ruim, irmãos, para ser sincero para os irmãos. A qualidade do material que ela foi feita, que ela foi produzida, é ruim. Tanto a capa, quanto a fonte escolhida, não tem muita nitidez, as letras são pequenas e as folhas são transparentes e de uma qualidade ruim. Por isso que eu coloquei até no título do vídeo, é uma Bíblia excelente, mas o material deixa muito a desejar. Ainda mais pelo valor que é cobrado. Ela está na média aí de 170, 180 reais, esta Bíblia. A CPAD deveria ter caprichado um pouquinho mais, para não dizer muito. Então é isso, meus irmãos. Ela é uma Bíblia que vale a pena? Sim, vale a pena. Os recursos dela, como eu mostrei aqui para os irmãos, como eu tentei mostrar para os irmãos, são excelentes. São estudos atrás de estudos, de Gênesis a Apocalipse. Acabando Apocalipse, tem esses outros recursos que eu mostrei para os irmãos, que não temos em outras Bíblias. São muitos recursos. Então ela vale muito a pena o conteúdo dela. Mas agora, o material vale a pena? Não. Infelizmente não. O material é ruim. Agora, o custo-benefício dela vale? Entenda bem, irmãos, se a CPAD for relançar esta Bíblia de tamanho maior, eu vou aconselhar os irmãos a esperarem para ver se o material, se as folhas serão modificados. Mas se não, você compraria esta Bíblia? Pelos recursos, sim. Pela qualidade do material, não.
aí fica ao critério dos irmãos. Amém? Espero ter sido claro, mostrado para os irmãos a qualidade desta excelente Bíblia em questão de conteúdo e não tão bom, para não dizer ruim, da qualidade do material. Que Deus lhe abençoe. Este foi uma apresentação, meio que review, da Bíblia de Estudo do Antônio Gilberto. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor.